incluindo aqueles irmãos que também não podem fazer nessa noite. Que o Senhor, Pai, venha com provisão em suas vidas e que no próximo domingo, ou culto, ou oportunidade, Ele possa, Senhor Jesus Cristo, se alegrar em entregar na tua casa ofertas voluntárias de alegria, ofertas, Senhor, de gratidão, de ação de graças e o seu dízimo na tua casa. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento especial na tua igreja. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é merecedor de toda a honra e glória e louvor hoje e para sempre. O nome dEle é louvado, o nome dEle é engrandecido. Aleluia, aleluia. Se há alguém mais para trazer seu envelope, possa trazer aqui em nome de Jesus. E eu quero convidar o nosso pastor nesse momento, que trará uma mensagem especial ao nosso coração, uma mensagem de exortação, de consolo, de edificação, e nós sairemos daqui renovados em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Levante suas mãos, como sempre fazemos, e vamos abençoar o servo de Deus. Pai querido, nós como igreja levantamos nossas mãos e abençoamos, Pai, a vida do nosso pastor, que trará, Senhor, do trono da graça do Senhor, Pai, a tua palavra santa, preciosa, que edifica, consola e exorta nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, toma frente, usando, Senhor, o teu servo como instrumento vivo, santo e agradável nessa noite. Em nome de Jesus, oramos por ele agradecidos. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus pela rica e preciosa oportunidade. Mais uma vez estamos na casa do Senhor. Estamos reunidos e unidos na presença deste Senhor, que espera, sempre está esperando por todos nós. Se tem uma coisa que o Senhor ama, é quando o seu povo se reúne. É quando este povo, cujo Deus é o Senhor, se reúne. Ele espera por este momento. A Bíblia diz que nós temos que congregar, se reunir, se unir. Se existe alguma impossibilidade, amém, Deus conhece, Deus sabe. Mas quando não há, Ele não se alegra. Porque já cantamos hoje, Ele deu a sua vida. E nós, o que estamos dando para retribuir o que Ele fez? Senão adorar, bendizer e exaltar o seu nome. Então, mais uma vez, agradecemos a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui. Quantas pessoas hoje gostariam de estar onde nós estamos, mas não pode? Quantas pessoas hoje estão impossibilitadas fisicamente de estar onde nós estamos hoje? Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas doentes, quantas pessoas acamadas, hospitalizadas, quantas pessoas hoje impossibilitadas de fazer alguma coisa, mesmo desejando. Então, igreja, aproveite a oportunidade enquanto você pode, enquanto eu posso, enquanto nós podemos. É vencer um dia após o outro. Nós só temos esse dia para viver, não é verdade? O dia de amanhã não existe. Não existe. Se Deus permitir, chegaremos lá. Caso contrário, hoje mesmo podemos partir. Hoje mesmo podemos deixar este mundo, deixar essa terra. O fôlego é um fio. E quando Ele quiser, Ele corta o fio e acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, senão ir embora. Mas de que maneira vamos para o outro lado? Né, meu querido? De que maneira vamos partir desse mundo? Preparados, prontos, santificados, consagrados ao Senhor? Ele deu a sua vida e nós estamos dando nossa vida por Ele e para Ele? É de se pensar.
A Bíblia diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas hoje se busca tanto as coisas, que o reino de Deus e a sua justiça fica em segundo, terceiro, quarto plano. Infelizmente é isso que está acontecendo em nossos dias. Mas Deus espera a mudança, Deus espera que eu reconheça. Amém? Nós estamos neste mês de março em propósito, e o nosso propósito está na tela. Qual é o título? O poder da fé. O poder da fé. Qual a referência bíblica? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Está na tela. Vamos ler? Ora. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé. Duas letras, mas de um poder extraordinário. Fé, ela precisa estar em paralelo com a palavra de Deus, ou então alicerçada na palavra de Deus. No livro de Tiago diz que o diabo, ele crê em Deus. O diabo crê em Deus e estremece, mas não obedece. Ele é rebelde, ele é soberbo, ele é orgulhoso. Mas ele crê em Deus e estremece. Então, crer em Deus não basta. É preciso colocar em prática, é preciso conhecer as Escrituras, é preciso estar inteirado nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo, ele tem uma arma. Jesus disse, quando ele partiu deste mundo, ou dias antes da sua partida, ele disse: não vos deixarei órfãos, desamparados, no relento, sozinhos. Rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, ajudador, para que esteja convosco e em vós. E Ele vos guiará em toda a verdade. João capítulo 16 fala sobre isso. O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as palavras as quais vos tenho dito. O Espírito Santo irá convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo hoje trabalha. Hoje o Espírito Santo está trabalhando, desejando moldar a minha, a sua, as nossas vidas, de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem modela as nossas vidas de acordo com a palavra. A palavra é um instrumento do Espírito Santo para modelar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. O salmista Davi, no Salmo 23, diz: guia-me pela vereda de justiça, por amor ao seu nome. Guia-me, conduza-me, venha me dirigir no caminho direito, na vereda de justiça, tudo isso por amor ao seu nome. Ele nos deu o seu nome e precisamos zelar do seu nome. Como? De que maneira? Obedecendo, sendo submisso, acatar. Então, fé é preciso colocar em prática. Eu estive colocando alguns exemplos e eu quero compartilhar com você. Existem alguns exemplos quando a fé está em paralelo com a palavra, coisas maravilhosas acontecem, coisas tremendas acontecem, coisas inimagináveis podem acontecer, coisas além daquilo que eu penso, porque eu creio, acredito, porque está escrito, e a palavra é fiel e verdadeira para se cumprir. Então eu quero compartilhar com você
alguns exemplos. O primeiro exemplo está no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículos 4 a 6. A pastora esteve aqui a quarta-feira retrasada falando sobre essa passagem bíblica. E é uma passagem onde Deus tem falado quando estávamos reunidos em uma casa. E Deus deu essa palavra, e essa palavra se cumpriu. E eu nunca mais esqueci. Jesus estava na praia, precisando de um instrumento, precisando de um lugar, precisando de um altar, precisando de uma tribuna. E ali não tinha outra coisa senão barcos. E Jesus pediu o barco de Pedro para ministrar a sua palavra. E Pedro cedeu o barco para Jesus ministrar a sua palavra. Então Jesus ministrando a palavra, com certeza eles estavam ali escutando. Eles escutaram a ministração do Senhor Jesus. E após terminar a ministração da palavra, Jesus, voltando-se para Pedro, perguntou: vocês pescaram alguma coisa? Vocês estão voltando da pesca, do trabalho, dedicação, esforço, renúncia. Vocês pegaram alguma coisa? Disseram nada. Então Jesus disse: volte para o mar e lance a rede. Lucas, capítulo 5, versículos 4 a 6, diz-nos o quê? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Você viu? E quando acabou de falar, ministrar a palavra aos ouvintes que lá estavam, e um dos ouvintes era Pedro, seus companheiros, seus irmãos, seus parentes, seus amigos, e Jesus se voltou para Pedro, naquela época Simão, e perguntou: pescastes alguma coisa? Nada. Então faze-te ao mar alto. Nós lemos o que aí na tela? Volta lá, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Na minha tradução diz: faze-te ao mar alto. Eles tiveram que retornar ao mar alto. Não foi na beira da praia. Eles tiveram que voltar ao mar alto para lançar a rede. E Pedro disse, Simão Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porém, entretanto, porque mandas, lançaremos a rede. Obediência, submissão, fé, crer, acreditar na palavra de Jesus e exercê-la, praticá-la, colocá-la em prática. Não basta só ouvir, não basta só escutar, é preciso colocar em prática para ver a glória de Deus. Aleluia. Para ver o sobrenatural, o invisível se tornar real. Fé é algo que eu espero, não vendo, mas eu acredito que vai acontecer. Vai acontecer porque a palavra diz que vai acontecer. Então, diz a palavra que eles lançaram a rede. Qual foi a surpresa? Ao puxar a rede estava cheia de peixes. Olha bem,
Eles tentaram a noite toda e nada apanharam. Irmãos, a Bíblia diz que é dando. Quando você faz alguma coisa ao Senhor, Deus, Ele te retribui. Pedro cedeu o barco para Jesus. Pedro disponibilizou o barco para Jesus. O que você está disponibilizando para Jesus? Jesus poderia muito bem falar aonde ele estava, mas ele testou a hospitalidade, a generosidade de Pedro, de Simão, e Pedro não negou. Pedro não disse não, ele disse sim. Fica à vontade, pode usar. Jesus, ele tem liberdade na minha casa, na sua casa, em usá-la. Ele tem liberdade de usar a sua vida, a minha vida. Ele precisa de alguém. Ele precisa de alguma coisa. Podemos dizer sim ou não? Sim, Jesus. E diz a palavra que a quantidade de peixe era grande e a rede não suportou. Ela se rompeu. Ela estourou. Diferente da outra pesca maravilhosa. João capítulo 21. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versículos 5 e 6. João 21, versículos 5 e 6. Vamos lá? Jesus mais uma vez se encontrando com os discípulos. Vamos lá? Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar, por causa da grande quantidade de peixes. mais uma vez a palavra se cumpriu, através da obediência, através da submissão, através da humildade. Pedro e os demais eram profissionais na pesca. Aí entra aquele versículo: a minha sabedoria, a sua sabedoria, a nossa sabedoria para Deus é loucura. A minha, sua, a nossa sabedoria é loucura. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. A Bíblia diz que para os que perecem a pregação é loucura, mas para aqueles que se salvam é o poder de Deus. Para os que se perdem, a pregação é uma loucura, é uma balela, é uma tolice, é abobrinha, é perda de tempo. Mas para aqueles que se salvam é o poder de Deus. É alimento, é sustento, é provisão, é saída, é escape, é bênçãos, é vitória, é êxito, prosperidade. Aleluia. É ter uma vida bem-sucedida, é ter uma vida bem-aventurada, como diz a palavra. Mais uma vez se cumpre a palavra do Senhor quando colocada em prática. O segundo exemplo, Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10 e o versículo 13. O segundo exemplo, Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10 e depois o 13. Vamos ler? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus:
eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel Com tamanha fé, tamanha credibilidade, confiança na palavra de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, na ação de Jesus, no mover de Jesus, na obra de Jesus Cristo. Aleluia. Esse homem não era israelita, não era judeu. Esse homem era romano. Era uma autoridade. Mas ele reconheceu que a autoridade de Jesus era maior do que a dele. E qual foi a vitória? Qual foi a bênção? Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E naquela mesma hora, O seu criado sarou. fé, crer, acreditar, não duvidar, mas tomar posse da palavra, que é viva e eficaz, penetrante, chega na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é para alcançar todas as áreas da nossa vida, de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. A palavra de Deus, ela tem um ângulo de 360 graus. Nós não podemos ser crentes capengas, pendendo só para um lado. Nós temos que estar no nível, nós temos que estar acima e não por baixo. Terceiro exemplo, Mateus capítulo 14, versículos 25 a 29. Mateus 14, versículos 25 a 29. Vamos lá? 25 a 29. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. olha a palavra, vem. Curta, pequena, mas poderosa para se cumprir na vida de quem crê, na vida de quem acredita. Vencer o sobrenatural, vencer a gravidade, porque é para baixo. Você em Cristo precisa estar por cima, andando e vencendo essa gravidade terrível que te oprime, que deprime, que angustia, que entristece. Você ou nós precisamos estar andando por cima das águas do problema, da dificuldade, da luta, das adversidades.
Pedro venceu a gravidade andando por cima das águas, porque ele creu na palavra liberada por Jesus. Qual foi? Vem. Pedro não pensou duas vezes. A Bíblia não fala que ele parou, pensou, será que dá? Será que não dá? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que faço? Não faço? Aí se resume numa palavra: dúvida, incerteza, oscilação. Mas quem tem fé não tem dúvida, ele tem certeza. Vai acontecer em nome de Jesus. Oh, labadagacho de mianda lamanai. Ah, glórias a Deus, aleluia. Eu me lembro, quero contar esse testemunho porque foi sobrenatural. A pastora foi acometida de uma infecção urinária e orou, mas comprou um remédio para tomar. E ela tomou esse remédio. Mas de repente o remédio começou a dar um efeito colateral. Sabe qual foi? Coceira. Começou a dar uma coceira nas mãos. E de repente foi para o rosto. E de repente ela começou a ficar toda vermelha. Começou a pipocar. Era uma coceira terrível. E a gente disse: vai tomar um banho gelado, morninho, que aí você aguenta. E ela subiu para o quarto, eu fui atrás. E eu falei: vamos orar, preta. Vamos aqui orar. Eu coloquei a mão nela e comecei a repreender, a expulsar. E ela já tinha comprado o remédio para combater a alergia, combater o efeito colateral. Só que antes desse remédio chegar, eu falei: eu vou orar. E orei assim: Pai, Tu estás acima da medicina, Tu estás acima da ciência, Tu estás acima desse remédio. E eu oro repreendendo todo este mal. Olha, irmãos, não demorou meia hora, a alergia sumiu, irmãos. Sumiu. Desapareceu tão rapidamente. Foi assim como no estalar de dedos. Fé é algo poderoso quando nós usamos mediante a palavra do Senhor. Pedro não duvidou. Pedro creu, acreditou e tomou uma atitude. Nós não podemos ser omissos. Nós temos que agir, reagir. Nós temos que se impor. Nós temos que se levantar e vencer essa gravidade terrível que hoje está mais do que nunca atuando. E essa gravidade é para derrubar, é para abater, é para desanimar, é para enfraquecer, é para parar, é para deixar, abandonar, largar. Essa é a força da gravidade que hoje está operando, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E essa força é maligna, satânica e diabólica. Naquele momento havia uma tempestade, irmãos. Naquele momento havia uma intempérie de tempo. E Jesus andando por cima das águas. E também, posteriormente, Pedro andando. Tanto é que depois eles foram para o barco e Jesus acalmou a tempestade. Pedro, ele venceu a tempestade. Lógico, enquanto ele acreditava. Porque quando ele deixou de olhar para Jesus e para o vento contrário, ele começou a afundar. Mas ele pediu socorro e Jesus o levantou e ambos foram para o barco. E Jesus acalmou a tempestade. Nós não podemos vacilar, irmãos. Nós não podemos vacilar. Porque um vacilo, podemos afundar, podemos nos afogar. Podemos ser destruídos. A fé precisa ser constante.
Lucas, capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. O que diz? Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, E sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quem recebeu o poder aqui? Amém, Jesus. Amém. São palavras de Jesus aos seus discípulos. Quando eles, designados a uma missão, a um trabalho, o Senhor disse para os discípulos: vos dou poder, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões. Serpente ataca pela frente, os escorpiões pelas costas. O inimigo pode vir pela frente como também pelas costas. Mas se você tem poder, você determina que todo mal seja destruído. E sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não vacile, mas creia mesmo. Marcos 16, 17 e 18. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Vamos lá? E esses Sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. E esses sinais seguirão aos que crerem, aos que tiverem fé, aos que acreditarem. Autoridade, poder, domínio. Não é na sua força, não é na minha força, não é no seu braço, não é no meu braço, mas é na força do Senhor. A fé, ainda que seja pequena, mas fundamentada em Jesus, que é a palavra, terá poder para Mateus 17, versículo 19 e 20. A fé, ainda que seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, porque fundamentada em Jesus, que é a palavra de Deus, terá poder para... Vamos ler? 19 e 20. Depois, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não pudemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, dizeis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus, chamando em particular os seus discípulos, disse algo importante aos seus discípulos. E ele deseja que isso aconteça, que não fique só em palavras, mas em atitude, em obras. Irmãos, o Evangelho de Jesus não se consiste em palavras, mas em poder, em virtude. O Evangelho de Jesus não se resume em palavras, mas em poder, virtude, ação, movimento, obras. Não puderam expulsar um demônio que estava atormentando um menino. Ficaram com esse ponto de interrogação, perguntando para Jesus: por que não pudemos expulsar?
Jesus disse que por causa da pouca fé, por causa da incredulidade, por causa da dúvida, da incerteza. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Ontem eu estive pesquisando essa semente, que é a menor de todas as sementes. É do tamanho de uma cabeça de alfinete. Quem conhece alfinete de costura? A semente é do tamanho dessa cabeça. Mas quando plantada, crescida, ela se torna numa árvore grande, irmãos. Essa mostarda, eu até ficava assim em dúvida. Mostarda não é aquela verdura que nós comemos, fazemos salada, refogamos. Não é, irmãos. É uma árvore frondosa. É uma árvore que pode abrigar passarinhos, aves. É uma árvore que faz uma sombra grande, dá proteção do frio, do calor, da chuva, do vento. Então Jesus disse: se a tua fé for do tamanho dessa semente, dirás ao monte, dirás, e vai acontecer. Se a tua palavra estiver ungida pela palavra de Deus, vai acontecer. Se não houver dúvida, se não houver incredulidade, vai acontecer. Passa daqui para acolá, e ele há de passar. Nada vos será impossível. Eu já tive experiências assim. Nós já tivemos experiências assim, de orar e determinar, e o negócio passar. Foi embora, desapareceu, teve que pegar as suas malinhas e se retirar. A pastora contou aqui domingo passado sobre a ressurreição de um menino que estava morto, mas através da oração, mediante a palavra: Senhor, eu não tenho a fé de Elias, mas eu tenho o Deus de Elias. Aleluia. Em nome de Jesus, espírito de morte, sai! Aleluia. E saiu, e a vida voltou, irmãos. Aquele menino hoje está um homem, está casado, né, Roberta? Domingo a gente foi atrás e conseguimos encontrar o menino, que hoje é um homem casado, tem uma família. O vô dele, a gente lembrou, é o José Leite, presbítero José Leite, que pegou o menino no colo e ia levar para o pronto-socorro, hospital, mas de repente a gente chegou e disse: entra! Movidos pelo Espírito Santo, irmãos, movido. Na sua sã consciência você não ia fazer isso, com certeza, mas movido pelo Espírito Santo: entra, vamos entrar. E começamos a orar, e o milagre aconteceu. A fé em Jesus vence toda e qualquer barreira, tropeço ou embaraço. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 5, 10 a 12. A fé em Jesus, que é a palavra, vence toda e qualquer barreira, tropeço ou embaraço. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vamos ler? Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e eles lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura,
baixaram o leito que já jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. O que Jesus viu através da atitude deles? Fé. Havia obstáculo, havia barreira, havia embaraço, havia tropeço para eles levarem o paralítico na presença de Jesus? Sim. Mas eles desanimaram? Eles disseram: não dá, não tem jeito, não vamos chegar, vamos voltar para casa. Quem sabe um outro dia? Quem sabe uma outra hora? Quem sabe uma outra oportunidade? Foi isso que eles falaram? Não. Eles fizeram o quê? Vamos levantar o paralítico no telhado, abrir o telhado e descer o paralítico na presença de Jesus. E Jesus, vendo aquilo, enxergou o que no coração deles? A fé. O crer, acreditar. Versículos 10 a 12. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aconteceu? Versículo 12. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Irmãos, o paralítico podia fazer alguma coisa sem os quatro? Não podia. Mas os 4 homens fizeram o que o paralítico não podia fazer. Muitos não irão conseguir, mas você pode. Tem muitas pessoas paralíticas, tem muitas pessoas que precisam de libertação, e através de você, um milagre, o sobrenatural pode acontecer. Faz uso da fé em Jesus. E o milagre, o sobrenatural vai acontecer. Portanto, a fé que agrada ao Senhor é aquela que se firma nas suas palavras e nas suas promessas. Pois a fé sem as obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículos 20 ao 26. Vamos ler? Tiago, capítulo 2, versículos 20 ao 26. Vamos lá? Mas queres saber? Ó homem vão, Vamos. que a fé sem as obras recebe. Porventura, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: E creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado. Olha, irmãos, vede, olhem, enxerguem, tenha a visão que pelas obras o homem é justificado mediante a fé. E não somente a fé. eu digo que tem fé, mas não tenho as obras. A minha fé é morta. A minha fé não tem vida. 25. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe, também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Amém. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé, se não tiver as obras, não significa nada. Ela é passiva. Ela não tem vida. Não vivifica nada.
fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nessa vida. Portanto, o corpo sem o Espírito está morto. Assim também a fé sem as obras é morta. Nosso tema para 2025 está no livro de Jeremias 29:11. Isso, vamos ler? Terminar? Olha como esse versículo inicia. Quem está falando aí? O Senhor. Como ele começa dizendo? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos De paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Os planos, os projetos do Senhor para a minha vida, meu lar, minha casa, minha família é de paz. E essa paz não se resume só nessa palavra, mas em todas as áreas da minha vida. Futuro e uma esperança. Feche os olhos. Pai, no nome de Jesus, agradecemos mais uma vez por este momento em ouvir a Tua palavra e desejamos praticar, desejamos exercer, desejamos não somente ouvir, mas praticar, ó Deus, a Tua palavra. Pois o Senhor Jesus, Ele disse para Maria e Marta: se vocês crerem, verão a glória de Deus. Mas era necessário tirar a pedra. Era necessário remover a pedra do sepulcro. Jesus pediu: tirai a pedra, remova a pedra. Houve uma resistência. Sim, meu Deus, houve uma resistência, mas a pedra foi tirada. E ao removerem a pedra, o milagre aconteceu, o sobrenatural surgiu. Meu Deus, meu Senhor, tira de nós a incredulidade, tira de nós a dúvida, tira de nós, ó Deus, a incerteza e acrescenta-nos a fé, meu Deus, a fé genuína, a fé perfeita, a fé que pode remover os montes daqui para colar, a fé da autoridade de Jesus, repreender o mal, desfazer o mal, repreender as trevas, repreender o inimigo, em nome de Jesus Cristo, repreender a enfermidade, repreender